livro de Mateus de maneira sequencial. Tem sido uma bênção, né? Nós temos tido estudos sequenciais do Antigo Testamento nas terças-feiras. Nós temos visto o quanto estudar a Bíblia de maneira sequencial é proveitoso. E do mesmo modo, nós estamos vendo nos domingos à noite, nos sermões sequenciais. Mateus capítulo 4, verso 12, diz assim a palavra de Deus. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulum e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região à sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Esse é o momento adequado. Momento que nós nos derramamos diante do Senhor, mas o momento em que o Senhor fala através de um pecador. Me usa, Deus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma frase que normalmente é repetida em cultos sobre missão. Quando nós vamos em conferências missionárias, quando nós pensamos em missão, logo vem uma frase muito famosa de um apologista chamado Tertuliano, que ao observar massacres de cristãos na época do Império Romano, como aconteceu com Nero, que os irmãos lembram bem, fez uma rua ser iluminada com os corpos em chamas dos cristãos. Diante da perseguição da igreja, diante do mal eminente que a igreja parecia sofrer naquela época, Tertuliano observa tudo isso e todos os imperadores que passam a perseguir o povo cristão em Roma, acusando eles das mais diversas atrocidades, como canibalismo, porque os cristãos diziam que comiam carne e bebiam sangue. Os acusava de não servir a César, porque os cristãos diziam que serviam, como nós lemos, um príncipe da paz, um governante ideal para o seu povo. Diante dessas acusações, diante de todos os problemas, Tertuliano observa tudo isso e vê, como nós podemos ver nos dias de hoje, o avanço da igreja. A igreja, ainda que perseguida, avançava. E naquela época avançou tanto que se tornou a religião do império. Mas a grande frase, a célebre frase de Tertuliano é: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Enquanto muitos dos nossos irmãos caminhavam rumo à morte, cada sangue derramado, que para o imperador era como o fim daquela religião que ele perseguia, os nossos irmãos em Cristo, podiam ver a igreja avançando, prosseguindo, e seguindo, e aumentando, ao ponto, como eu disse, de se tornar a religião do império. Meus irmãos, no início do ministério de Jesus à Galileia, ele enfrenta uma perseguição, uma crescente oposição, que vem contra ele e contra a sua pregação em Jerusalém. Nós podemos observar isso em João capítulo 4, por exemplo, versos 1 e 3, que nos mostra que Jesus deixou a Judéia devido à perseguição que já sofria desde o início dos fariseus. E eles se preocupavam bastante com o quanto Jesus parecia crescer, o quanto os discípulos de Jesus pareciam se aumentar cada vez mais,
Cada vez que Jesus abria a boca, era uma vida que era alcançada. E os fariseus perceberam isso e por isso perseguiam Jesus. Essa hostilidade, meus irmãos, é evidente também no relato do próprio Mateus, alguns capítulos para frente, no capítulo 12, verso 14. Em Marcos 3 e 6 também vai nos mostrar muito claramente essa perseguição dos fariseus com a pessoa de Jesus. Onde todos os líderes religiosos daquela ocasião pareciam conspirar ou pensar em uma forma de findar o ministério de Jesus, ainda que fosse apenas o começo. Essa pressão, meus irmãos, a Jesus, levou o próprio Jesus à Galileia, é o que diz o nosso texto. Uma região acolhedora, mas também bastante diversificada, onde Jesus encontrou não só o povo judeu, mas tantos outros povos. Longe, então, desse olhar crítico dos religiosos em Jerusalém, Jesus vai para um lugar mais acolhedor. Essa mudança, meus irmãos, é descrita aqui no nosso capítulo 4, aqui onde nós estamos a partir do verso 12. E isso marca, de uma vez por todas, o início do ministério público de Jesus. A partir daqui, Jesus mostra para que veio. Ele vai revelar quem ele é para aquele povo, e nós vamos perceber muito bem que a sua pregação não alcança só os judeus, mas alcança todas as nações, incluindo nós. Então, meus irmãos, diante do capítulo 4, a partir do verso 12, Jesus vai iniciar o seu ministério. E desde o início, Jesus estabelece muito bem as suas prioridades, os seus pilares fundamentais e ministeriais. O primeiro pilar é justamente no texto que nós encontramos, que nós estamos, do capítulo 4, verso 12 ao 17, e Jesus aqui prega sobre arrependimento e reconciliação. O primeiro pilar ministerial de Jesus é a pregação. É a pregação. O segundo pilar que nós encontramos no ministério de Jesus está no verso 18 a 22 e diz que Jesus faz ou chama os seus discípulos. Então, o segundo pilar fundamental ministerial de Jesus é o discipulado. O primeiro é a pregação, o segundo é o discipulado. E o terceiro fundamental pilar do ministério de Jesus, e esse é um pilar porque revela quem ele é como Filho de Deus, são os sinais e maravilhas, os milagres descritos aí no nosso capítulo, nos versos 23 e 25. É muito interessante que que Mateus não começa descrevendo que o pilar ministerial de Jesus é sinais e maravilhas, como nós vemos em muitas igrejas. A parte mais fundamental é a pregação da palavra, é o chamado arrependimento. E em segundo, o discipulado, e os sinais vêm logo depois. A escolha, meus irmãos, de Jesus pela Galileia, ela é estratégica, porque marca ali o início ministerial de Jesus e permite uma liberdade para que ele alcance povos que não havia sido alcançado pela pregação daquele que era antes dele, João Batista, como nós vimos. Já que ele estava longe daqueles que o perseguiam, ele podia pregar livremente para aqueles povos que deveriam ouvir os seus sermões. Além, meus irmãos, de representar a sua mensagem não estava presa aos judeus, coisa que os próprios judeus imaginavam, que o príncipe da paz, meus irmãos, viria especialmente para os judeus. Jesus aqui já demonstra que o seu chamado, que a sua vontade vai para além do povo judeu. O tema central, meus irmãos, do nosso texto, do capítulo 4, verso 12 ao 17, é justamente essa revelação da luz da salvação através da pregação. A pregação como um ato principal do ministério de Jesus. É o chamado ao arrependimento, é a convocação à transformação de vida. E essa transformação só pode vir
através da graça, do sangue do Cordeiro, do anúncio de quem Jesus é para aquele povo, para todos nós. Eu te convido então, meus irmãos, a olhar para esse texto e perceber uma pregação segundo Jesus. E nós vamos perceber isso em 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é a pregação que resiste às objeções. O segundo é a pregação que alcança os perdidos. E o terceiro ponto é a pregação que carrega uma mensagem crucial. Os versos 12 e 13, meus irmãos, do nosso texto, mostra justamente esse movimento de saída de Jesus, após João Batista ser preso. O texto de Lucas, capítulo 3, verso 19 ao 20, vai nos mostrar o motivo de que João Batista foi preso. E é muito claro, João pregava arrependimento. E isso vai o levar à prisão, porque diante do próprio Herodes, João diz: arrependei, se arrependa, se arrependa. Herodes, ao ouvir isso, ao ver a coragem de João de pregar de maneira correta, até mesmo para quem podia facilmente o matar, não mostra arrependimento diante da mensagem, muito pelo contrário, manda prender João Batista. O texto, meus irmãos, não nos diz o período esse período entre o batismo de Jesus e o acontecimento de agora e a prisão de João Batista. Mas nós percebemos durante todo esse texto, durante o capítulo 4 e todo o Evangelho de Mateus, uma mensagem sendo perseguida. Primeiro com João Batista, mas agora com o próprio Jesus, que primeiro faz o milagre da água, transformada em vinho, lá em João 2, 1 a 11, a gente pode perceber isso. E diante desse primeiro milagre, Jesus não enfrenta a perseguição. Mas quando Jesus exorciza na sinagoga no dia do sábado, quando ele ensina com autoridade, mostrando quem ele é, isso nós podemos perceber em Marcos capítulo 1, verso 21. Jesus desperta os olhares atentos dos seus inimigos. Mas, meus irmãos, a verdadeira pregação, ela carrega uma mensagem de verdade de Deus. E ela, por ser a verdade de Deus, resiste às objeções. A pregação, meus irmãos, de Jesus resistiu às objeções de diversas maneiras, nós vamos perceber. Especialmente quando ela se afasta da Judeia e se direciona à Galileia. Essa mudança, meus irmãos, não foi motivada por falta de coragem de Jesus de enfrentar os fariseus, os religiosos da sua época, mas por uma compreensão muito clara da oportunidade que estava se abrindo para pregar em outro lugar. E então cumprir a vontade de Deus, cumprir a promessa de Deus. Jesus, meus irmãos, estava ciente de que a sua crescente popularidade na Judeia poderia levá-lo a uma crise muito prematura, ainda no início da sua jornada, devido ao ressentimento que já havia dos líderes religiosos para com Jesus, que viam o poder da influência que ele começava a exercer sobre o povo. Então, meus irmãos, ao se retirar estrategicamente para a Galileia, Jesus demonstra uma sabedoria, um discernimento. Ele não permite que as objeções, que as hostilidades prejudicassem de forma prematura o seu ministério, porque Jesus compreendia que havia um propósito muito maior na sua jornada, que incluía a consumação final na sua morte na cruz. Jesus sabia para onde estava se direcionando, e ele sabia que ele haveria de ter que chegar lá
para que a sua missão fosse cumprida de forma efetiva. Então ele sai da onde já é perseguido e parte para um lugar que fosse propício para a sua pregação. Essa resistência, meus irmãos, a objeções de Jesus também pode ser vista na escolha dele por Cafarnaum como seu quartel-general. Esse local era muito estratégico e permitia que Jesus fosse facilmente às outras vilas da Galileia e percorresse toda a circunvizinhança daquela localidade. Mesmo, meus irmãos, diante da impenitência de muitos habitantes de Cafarnaum, Jesus continua o seu ministério de ensino e de realização de milagres. Ele não se deixa deter pelos religiosos, pela falta de receptividade que ele encontra nos lugares, mas ele prega a palavra incansavelmente. Incansavelmente. Meus irmãos, diante dessa realidade, eu já quero fazer uma aplicação e dizer que a mensagem da cruz, ela é escândalo para o mundo. Ela é escândalo para os religiosos. Ela é escândalo para os governantes mundanos. E por isso eles se levantam para perseguir o mensageiro, porque não conseguem compreender aonde essa mensagem vai os levar. Aconteceu com Jesus, meus irmãos, mas em João capítulo 10, verso 18, que o próprio Jesus vai dizer que ninguém pode tirar a sua vida. Muito pelo contrário, de maneira espontânea, ele vai entregar a sua vida em amor para o seu povo. Ele continua dizendo que foi o Senhor Deus que deu essa autoridade a ele, esse conhecimento, essa perseverança. Jesus sabe, meus irmãos, quem o enviou. Ele sabe qual é a mensagem que ele carrega e o que ele enfrentaria diante do mundo mau, cheio de pecado, ao pregar essa mensagem. Jesus entende muito bem. Mas, diante das objeções, ele se mostra confiante, não em qualquer pessoa, não no seu grupo de discípulos que podem o proteger do mal, mas naquele que o enviou. Porque nós entendemos muito bem que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Calvino tem uma frase bastante famosa que eu gosto de repetir sempre. Ele diz o seguinte: ainda que o mundo nos ameace com 1000 mortes, Deus possui infindáveis meios de nos restaurar a vida. O sangue dos mártires, meus irmãos, é a semente da igreja. Existe soberania de Deus nas adversidades. Essa é um detalhe importantíssimo diante dessa perseguição de Jesus. Jesus é perseguido, meus irmãos, e quando o mal parece expulsar ou acabar com o evangelho, prendendo, perseguindo os seus mensageiros, a igreja ainda assim avança. Jesus é levado a pregar em lugares longínquos que o próprio João Batista não havia ido. A mensagem alcança o mais distante, porque o amor de Deus sempre alcança os seus. O mundo pode se levantar, pode nos ameaçar das mais variadas formas. Nós servimos a um Deus que é capaz de nos livrar de todas elas e de nos fazer perseverar, mesmo nos dias mais escuros. Deus usa, meus irmãos, até mesmo o mal para o bem, porque o próprio Paulo vai dizer que todas as coisas, e se todas as coisas, isso inclui também o mal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, a vontade de Deus se cumpre. A pregação alcança os perdidos.
Nos versos 14 aos 16, olhe comigo, eles nos mostram um caráter profético dos acontecimentos aqui descritos por Mateus. Vemos aqui uma lembrança de uma profecia de Isaías, capítulo 9, que nós lemos aqui na nossa liturgia. Se os irmãos lembrarem bem, eu preguei esse mesmo texto no Natal. É o anúncio do príncipe da paz, aquele que viria, não para resgatar os religiosos, mas para alcançar os perdidos. Aquele que viria trazer renovo de Deus para um povo esquecido. Não foi, meus irmãos, simplesmente a perseguição que levou Jesus a estar onde está, mas foi o próprio Deus para cumprir a sua promessa que Ele mesmo havia feito lá ainda no Antigo Testamento. A perseguição, então, é um instrumento para cumprir a vontade de Deus. Deus usa até mesmo o mal para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A região, meus irmãos, da Galileia, muitas vezes, ela é ignorada e afligida. Representava aqueles que estavam em trevas espirituais, é o que diz o texto, expostos a influências de povos pagãos, povos que não conheciam Yahvé. Mateus descreve muito bem eles, olha comigo no texto, ele descreve como aqueles que estavam em trevas e na terra da sombra da morte. Isso reflete a sua condição espiritual de perigo, de desespero, de falta de esperança, porque é assim que os povos que não têm a ver como Deus se encontram. Eles se encontram desesperançosos, porque a sua esperança está naquilo que é passageiro, está naquilo que está debaixo do sol que Yahvé criou. No entanto, meus irmãos, a chegada de Jesus trouxe luz e alegria aos corações, e é isso que o evangelista Mateus vai dizer. Ela transforma a tristeza daquele povo em esperança, substituindo essa escuridão espiritual representada pelo distanciamento daqueles povos de Deus, do Deus verdadeiro. Agora eles são e serão expostos à luz da pregação de Cristo, à luz da presença do Salvador no meio deles. A pregação de Jesus na Galileia, meus irmãos, não apenas iluminou as mentes daqueles povos com as verdades espirituais, mas também trouxe vida e alegria, mostrando então a eficácia da mensagem em alcançar os perdidos, mas não só alcançar de maneira esotérica ou espiritual, mas ela é capaz, essa mensagem de verdade, a mensagem de Jesus, ela é capaz de transformar realidades, de transformar vidas. Essa, meus irmãos, estratégia compassiva, e nós temos usado frequentemente essa palavra para nos referir a Jesus. Jesus, como diz o nosso tema anual, é o Emanuel, o Deus compassivo, aquele que se faz conosco. Essa é a estratégia de Jesus. Ele se revela compassivo. A graça soberana de Deus o direciona a entregar uma mensagem que trará salvação de maneira eficaz por coração dos seus eleitos. Cumprindo, meus irmãos, a profecia, a vontade de Deus, demonstrando que o Deus que promete é aquele que cumpre. Ele tem poder para cumprir todos os seus desígnios. Meus irmãos, o que alcança os perdidos não é a técnica
por trás da pregação, que nós aprendemos aqui na semana passada. Não é a desenvoltura do pregador, não é a primazia do estudo e da estratégia, por mais importante que isso possa ser na hora de fazer a missão em um povo que precisa ouvir Deus. Isso não pode transformar a vida de ninguém. Não há nada que o homem possa fazer que seja capaz de transformar, de avivar, de redimir o coração de alguém. O que transforma as vidas, meus irmãos, é a mensagem, a pregação que traz Jesus até o perdido, que expõe o pecador à luz de Cristo, que revela esse Cordeiro Pascual, que expõe o plano redentivo de Deus. Isso, somente isso, meus irmãos, é capaz de transformar o pecador, de causar metanoia, uma transformação de mente. Reverendo Ronaldo Lidório, que já foi membro da nossa igreja, né? Eu sempre repito isso. Não sei quantos anos ele tinha, né? Quando era membro aqui. Em um dos seus artigos, muito famoso, ele faz um alerta muito interessante à igreja. Ele diz que o Evangelho não é a igreja. O Evangelho é Jesus. Paulo, meus irmãos, escreve em Romanos, capítulo 1, sobre o Evangelho de Deus, que Deus havia prometido pelos seus profetas na própria Bíblia, nas Sagradas Escrituras, o qual, quanto ao conteúdo, é cercado do seu Filho. O Evangelho não é sobre a sua experiência espiritual, meu irmão. O Evangelho é sobre Jesus, o Filho de Deus. E Jesus é declarado Filho de Deus em poder, no verso 4 do capítulo 1 de Romanos. Jesus Cristo é o Senhor. E o que Paulo deixa bastante claro é essa verdade inquestionável. Jesus é o Evangelho. Ele é a mensagem. Assim, meus irmãos, se nós nos envergonhamos do Evangelho, nós necessariamente estamos nos envergonhando de Jesus. Se nós deixarmos de pregar o Evangelho, nós estamos deixando de pregar Jesus. Se não cremos no Evangelho, nós não cremos em Jesus. Se passamos a questionar o Evangelho, os seus efeitos diante da nossa cultura e a sua relevância nos dias de hoje, nós não estamos questionando simplesmente a confissão de fé, uma doutrina descrita por uma denominação. Nós não estamos questionando o movimento ou a igreja em si. Quando nós duvidamos do Evangelho, quando nós questionamos o Evangelho, nós estamos necessariamente questionando Jesus. Meus irmãos, a pregação carrega uma mensagem crucial. O Evangelho carrega uma mensagem crucial. E é no verso 17 que Mateus revela o conteúdo dessa mensagem, o conteúdo dessa pregação, e mostra o quanto isso é crucial. Nesse momento, Jesus inicia a divulgação do Evangelho, do Reino, em regiões que até então não haviam sido alcançadas nem mesmo pelo próprio João Batista. Isso indica, meus irmãos, uma expansão significativa das boas novas do Senhor para os territórios mais amplos, enfatizando a exigência da conversão das pessoas em áreas onde a mensagem ainda não havia
chegado, ainda não havia sido proclamada na sua plenitude. Ainda que entendamos, como salmista, que os céus proclamam a glória de Deus, a grande verdade é que há necessidade de uma proclamação falada através da palavra de Deus, para que haja de fato uma genuína salvação. Há alguns que dizem que prega o evangelho, se necessário for, use palavras. Meus irmãos, ainda que isso seja belo, não é uma verdade bíblica, porque não há evangelho que não corresponda à verdade de Deus descrita na sua palavra. Você não prega o evangelho simplesmente com a sua vida, há uma necessidade de proclamar essa verdade com a sua voz. Há uma necessidade no pecador de ouvir você dizer: somente Jesus salva. Somente Ele pode transformar a sua vida. A mensagem, meus irmãos, é impactante pelo seu efeito transformador. Milhões de pessoas foram e são conduzidas das trevas ao reino da luz, diante dessa verdade pregada e proclamada por nós. O que nos mostra que anunciar que o reino dos céus está próximo não é um jargão qualquer, não é um jargão religioso, não é uma frase dita por nós de qualquer maneira, mas é uma verdade. O reino dos céus está próximo. Deus haverá, assim como cumpriu aqui, haverá de cumprir a sua promessa de que retornará. Desde o início, meus irmãos, a propagação do evangelho, ela é gradual. Primeiro alcança o povo judeu no Antigo Testamento. Em seguida, ela vai alcançando de forma gradativa as nações. Por isso, não é surpreendente que essa proclamação inicial aqui tenha sido feita por João Batista, confirmada por Jesus e repetida pelos discípulos de Jesus, com a intenção de que, finalmente, essa mensagem pudesse alcançar até mesmo os povos mais distantes, alcançar toda a humanidade, preparando o caminho para a consumação. Esse é o grande anúncio. Jesus Cristo haverá de voltar para consumar de forma definitiva todo o plano redentivo de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que a mensagem ela é crucial, a pregação é crucial. E essa mensagem crucial é Jesus. E à medida que essa mensagem transforma o coração dos eleitos, ela aproxima a volta do Senhor. Nós pregamos na expectativa que a presença de Jesus no mundo não seja apenas mística, na realização dos sacramentos, como nós compreendemos que Jesus está presente no pão e no vinho, mas que a presença de Jesus seja evidente e logo, logo, face a face, no seu glorioso dia. A mensagem, meus irmãos, é para a transformação dos perdidos. E à medida que os perdidos são transformados, o nosso encontro tão esperado com Jesus se aproxima. Essa é a mensagem da pregação, meus irmãos. Um Cristo que veio, que morreu, mas que ressuscitou, que está à direita de Deus e que retornará para alcançar o seu povo. Essa é a mensagem da pregação. E eu quero concluir, meus irmãos, eu quero finalizar fazendo um apelo para a igreja: me ouça, pregue essa mensagem. Ainda que você enfrente resistência, ainda que você enfrente rejeição, pregue, ouça, meu irmão, olhe para mim, pregue.
ainda que o mal pareça se levantar e você se sinta de alguma forma encurralado ao ponto de ter que fugir, como aconteceu com Jesus, pregue a palavra. Não dê ouvidos, meus irmãos, para aqueles que rejeitam o Senhor. Pregue corajosamente no seu trabalho. Pregue corajosamente na sua faculdade, na sua escola, no ônibus, na rua, aonde você estiver. Pregue a palavra. Meus irmãos, não retenha a mensagem da salvação, porque se você se envergonha do Evangelho, você se envergonha de Jesus Cristo. Pregue a palavra. Pregue com profundidade. O fundamento da evangelização é a proclamação da palavra de Deus. Não há evangelismo que não proclame a palavra de Deus. Não se iluda, meus irmãos, que ao dizer para uma pessoa qualquer que Jesus o ama, você está pregando. Isso não é pregação. Pregar é chamar, é convocar as pessoas ao arrependimento, que só pode ser encontrado em Jesus Cristo. John Stott, num livro muito famoso dele, cujo título é Diálogo sobre a Missão, ele vai dizer que não pode haver missão sem mensagem e nem mensagem sem definição da mesma. É necessário compreender o significado da mensagem para poder pregar. É necessário compreender a definição de mensagem para assim fazer missão. Ou seja, precisamos ter em mente que se a missão é entregar a mensagem é se entregar a Jesus. Por isso, meus irmãos, por mais belo que seja ir a lugares áridos por uma semana, como a gente geralmente faz nas férias, quando a gente é jovem, e lá a gente faz algum tipo de caridade, isso não é fazer missão. A missão não é uma obra social, ela é um tratado teológico, de que não há genuíno arrependimento sem Jesus. Jesus, meus irmãos, não foi a Galileia entregar cesta básica, ainda que ele tenha multiplicado os pães e peixes durante a sua missão, essa não era a mensagem que ele carregava. A mensagem de Jesus está aí no verso 17, leia comigo. O final do verso diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem de Jesus, meus irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. É um chamado ao arrependimento genuíno. É o anúncio de que o nosso Jesus irá cumprir a sua promessa. Ele há de retornar para nos resgatar desse mundo mal, para nos livrar das dores que hoje nós enfrentamos, para estar de forma definitiva juntamente com seu povo. Ainda muito jovem, meus irmãos, o Senhor me fez compreender que não havia como cumprir a sua missão sem zelo, que não havia como cumprir a vocação de Deus sem labuta, sem estudo, sem esforço. Se você acha que irá cumprir a vontade de Deus na sua vida sem conhecer a palavra, como nós aprendemos no último sermão e como nós aprendemos aqui agora, você não irá. É necessário um esforço, é necessário um custo, como nós temos dito, como nós estamos dizendo nos nossos primeiros domingos pela manhã. Até quando, meus irmãos, nós vamos continuar a diluir o Evangelho e entregar uma mensagem rala, que não contém toda a verdade de Deus? Muito pelo contrário.
Até quando nós seremos uma igreja que se envergonha, principalmente na hora de administrar o seu tempo no estudo da palavra? Até quando envergonharemos essa mensagem para a qual Deus nos chamou para propagar? O Senhor, meus irmãos, nos chama para pregar a verdade de Deus, e nós devemos assim fazer. Então, meu grande apelo para todos os irmãos que me escutam nessa noite, para toda a nossa igreja, para a quarta igreja, o meu apelo é: pregue a verdade de Deus. Pregue a verdade de Deus à nossa comunidade. Pregue a verdade de Deus aonde você está inserido, aonde Deus te chamou para estar. Pregue a palavra de Deus. Se esmere na palavra de Deus. Não anuncie um falso evangelho incompleto, o evangelho que fala só sobre amor, mas esquece o arrependimento. Pregue a verdade de Deus. Pregue a verdade de Deus aos seus filhos. Mostre que mesmo pequeno, independente da idade, ele é um pecador que precisa de uma intervenção do Espírito Santo na sua vida. Ensine a ele a se ajoelhar diante do Senhor, a reconhecer que não há vida longe desse Deus. A palavra de Deus diz: ensine a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se esquecer dele. E ensinar, meus irmãos, os nossos filhos, é mostrar para ele que sem arrependimento, ele está a caminho do inferno. Por mais belo que ele seja, por mais gracioso que seja o presente de Deus através da vida dele, ensine a verdade de Deus. E a verdade de Deus nos leva ao arrependimento. Jovens, pregue a verdade de Deus. Pregue a verdade de Deus na sua escola, na sua faculdade, aos seus amigos e aos seus inimigos. Pregue a verdade de Deus. E você só vai pregar, jovem, a verdade de Deus se você se esforçar em conhecê-la. Não pense que a fé do seu pai vai te levar ao céu. Não vai. Ainda que tenhamos um entendimento a respeito do pacto, sem arrependimento, sem a crença em Jesus Cristo como seu Salvador, você está a caminho do inferno. Pregue a palavra de Deus. Maridos, pregue a palavra de Deus à sua esposa. É sua responsabilidade ensinar o seu lar. Não dê à sua esposa aquilo que Deus te chamou para fazer. A sua capacidade não está no seu intelecto, está no Espírito Santo, que nos escolheu para sermos instrumentos em nossos lares. Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Fiquemos de pé. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Ó Deus, convence a Tua igreja através do Teu Espírito Santo. O quão crucial é essa mensagem que o Senhor pregou. O quanto isso é necessário para as nossas vidas. O quanto precisamos nos arrepender e transmitir esse arrependimento, essa fé salvífica em Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a pregar a Tua palavra. Nos ajuda a pregar a Tua palavra. Que a quarta igreja seja uma flecha
que alcança, que perfura com a verdade de Deus os corações mais endurecidos da nossa comunidade. Que possamos entender, Deus, o quão urgente é pregar a Tua palavra para os nossos vizinhos. O quão urgente é pregar a Tua palavra para aqueles que nos cercam. Ensina a quarta igreja, Senhor. Ensina a pregar a Tua palavra, a conhecer a Tua palavra. Que a nossa missão não seja dar uma parte dos dízimos, Senhor Deus, a missionários em países distantes, mas que ela comece aqui, ao nosso redor, pregando a verdadeira palavra de Deus. Que ela comece nos nossos lares, com pais ensinando aos seus filhos a como viver as verdades de Deus, a como interpretar a palavra de Deus. Que estejamos cientes, Deus, dessa necessidade. É o que nós oramos e agradecemos, porque a sua obra não é nossa, mas é do Teu Santo Espírito. É do Teu Santo Espírito. É Ele que nos capacita, é Ele que nos redimiu, é Ele que nos usa como instrumento de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vou desassentar, meus irmãos.